Olá! Nesta aula eu vou falar sobre células galvânicas, que são pilhas, baterias, célula combustível. O que é uma célula galvânica? É um dispositivo no qual uma reação de oxirredução espontânea gera corrente elétrica. Então, reação química gerando corrente. Vou começar pelo sistema mais simples, que é a pilha de Daniel. Aqui tem um esquema de uma pilha de Daniel. Como é que a gente monta essa pilha? Pega o metal cobre, no caso eu estou usando uma pilha de cobre e zinco. Então, cobre metálico mergulha numa solução de sulfato de cobre 2. No outro frasco, zinco metálico mergulhado numa solução de sulfato de zinco. Liga os metais por um fio e as soluções por uma ponte salina, que contém dentro um sal. Cada metal a gente chama de eletrodo. Eletrodo de cobre, eletrodo de zinco. Cada frasco de semicela. Bom, ao ligar o fio e a ponte salina, o que vai acontecer? Troca de elétron. Da onde para onde? Olha os potenciais. Como o potencial do cobre é maior que do zinco, o cobre reduz. Então, o cobre recebe elétron. Então, os elétrons saem do zinco e vai em direção ao cobre. Bom, uma pilha tem polo positivo, polo negativo. Os elétrons saem do polo negativo e vai em direção ao polo positivo. Uma forma de lembrar é que elétron tem carga negativa. Se ele está sendo atraído para esse lado é o polo positivo. Cuidado, isso é só uma forma de você lembrar. Tudo bem? Legal. Bom, então a gente viu que aqui está ocorrendo a redução. Na redução, a gente chama de cátodo. Então, o local que ocorre a redução, a gente chama de cátodo. Já o local que ocorre oxidação, a gente chama de ânodo. Para você lembrar, vogal com vogal, consoante, consoante. Redução, cátodo, oxidação, ânodo. Aqui eu tenho as reações. O que está ocorrendo aqui? Cobre 2 está recebendo elétron, virando cobre 0. Perceba que o NOx está diminuindo, né? O cobre 2 está virando cobre 0. Semi-equação de redução. Já do outro lado, o zinco 0 está virando zinco mais 2 e perdendo elétron. Então, zinco 0, zinco mais 2. Perceba que, nesse caso, o NOx aumenta. Olha essa placa. A equação diz que o cobre da solução está indo para a placa. Se o cobre da solução vai para a placa, a massa da placa aumenta. Então, na deposição do metal, a massa do cobre metálico aumenta. E do outro lado, a equação mostra que o zinco 0 está virando zinco mais 2. Então, o zinco da placa está indo para a solução. Então, nesse caso, a placa sofre uma corrosão. Eu posso, inclusive, pensar, se eu tiver um metal oxidando, é porque ele está sofrendo corrosão. Se tiver uma deposição metálica, então a massa está aumentando e há uma redução. E a ponte salina? Bom, a ponte salina tem duas funções, fechar o circuito e também manter a neutralidade das soluções, porque é pela ponte salina que tem a corrente iônica. Bom, aqui, o cobre 2+, ele está desaparecendo da solução. Então, aqui está tendo falta de cátion. Para compensar, o potássio vem para cá. Do outro lado, aqui está tendo excesso de cátion. Para compensar, o cloreto vem para cá. Então, o ponte salina mantém a neutralidade elétrica das soluções além do fluxo iônico. Repare, hein? No fio, só elétron que circula. Na solução, são os íons. Outro ponto importante de você perceber é que as cargas negativas elas têm o mesmo sentido, né? Olha só, o elétron vai da direita para a esquerda e o ânion da esquerda para a direita, no sentido oposto, né? Tá? E assim a gente pode imaginar o circuito fechando. Tudo bem? Essa é uma representação da pilha. Nós podemos representar a pilha dessa forma. Primeiro a oxidação e depois a redução. A gente pode, para lembrar em ordem alfabética, né? Oxidação, redução. Tá bom. Outro ponto. Toda pilha tem uma DDP.
É claro, se tem uma corrente elétrica, tem uma diferença de potencial. Como é que a gente pode calcular a DDP de uma pilha? Bom, deixa eu apagar aqui. Vamos apagar então? Opa, apaga só para ter um espacinho, né? Aí vamos lá então. Como é que a gente pode calcular a DDP? A DDP a gente pode calcular pegando o potencial maior, de redução maior, e subtrair do potencial menor. Tá? Então, repare, eu estou usando o potencial de redução. Pego o maior, subtrai o menor. Nesse caso, vai ficar, então, o maior é do cobre, mais 0,34 menos, parênteses, hein? Menos 0,76. Se você fizer essa conta, a DDP dessa pilha vai ser mais 1,10 volts. Essa é a voltagem da pilha.